A paz do Senhor a todos os irmãos e sejam bem-vindos ao nosso canal de restauração de casamento, ao Deus da restauração. Então, eu vou responder a pergunta da esposa Luciana, onde ela me fez uma pergunta e eu vou responder aqui para vocês. Ela perguntou por que tem maridos, que abandonam a esposa por trabalhos espirituais e vão embora, para viver com a amante, e mesmo vivendo com a amante, eles procuram a esposa para ter relação, eles estão sempre lá procurando pela esposa. Muitas vezes a amante proíbe ao homem não procurar a mulher, elas ficam ali naquela pressão, mas mesmo assim eles dão um jeitinho de procurar a esposa, de falar com a esposa, mandar mensagem, muitas vezes fica com a esposa. E tem outro marido, e tem outro tipo de marido, que eles quando saem de casa também por trabalhos espirituais, eles não procuram a esposa, eles tomam ódio da esposa, eles querem distância da esposa, eles pegam um ranço, eles ficam com muito ódio da esposa, como se a esposa que tivesse feito tudo aquilo a ele. E a resposta o porquê que tem uns que trabalham, age dessa forma, procura, e o outro não procura, se afasta e fica com ódio da esposa. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que o diabo, ele fica ao nosso derredor 24 horas. Então, o demônio, ele fica ao nosso derredor nos estudando. Ele nos estuda. Eles ficam naquele casamento, antes daquele casamento ser destruído, ele está ali nos observando. Então, o demônio, ele fica estudando como que é aquele casal, como que é aquela esposa. Ele estuda a fraqueza, onde ela é mais fraca, onde ela é mais forte. Ele fica ali estudando a personalidade dela, onde que está a fraqueza dela, onde que está a força dela. Então ele fica nos observando e nos estudando. O diabo, ele nos conhece, porque você para pensar, uma pessoa que fica te vigiando 24 horas, você não a vê, mas ela te vê. Então ela sabe de tudo, ela sabe as tuas fraquezas, ela sabe onde que você é forte, então ele sabe como trabalhar em você. Naquele casal, Então quando entra um amante na vida daquele casal e que essa amante faz o trabalho, que ela pede a separação, que ela pede aquele marido, então esse homem ele vira a cabeça. Por quê? Porque ele passa a ter influências espirituais. Foi pago, foi mandado um demônio para a vida daquele homem. Então ele começa a agir diferente. E Jesus disse que o homem fica fora de si quando ele abandona a esposa para viver contra a mulher, que é a mulher estranha. Então, o que o demônio faz? Porque agora vem por que um homem ele age de uma forma e o outro age de outro. Como aquele demônio ele fica estudando aquela esposa, aquele casamento, então ele sabe qual vai ser o maior sofrimento para aquela esposa. Ele estudou, ele sabe o que vai fazer aquela esposa sofrer mais, aquela família. Ele já estudou. Ele sabe que se aquele homem frequentar a casa da esposa para procurar ela, ter relação com ela, então ele sabe que aquela esposa vai sofrer mais daquela forma. Se aquele homem ficar procurando ela, mesmo ele estando com a amante lá fora, ele sabe que o sofrimento dela vai ser maior. Porque quando um homem abandona a sua esposa, que ele vai até a casa da esposa, que ele mantém relação com ela, mas fica naquela história de que ele tá lá, mas ele ama ela, e ele não volta porque não tem força. Então, quando esse homem vai embora, quando esse homem tá com aquela esposa, e ele mantém relação com ela, e quando aquele homem vai embora, aquela esposa sofre muito. Aquela esposa, ela sofre em ver o marido dela, que esteve com ela ali, indo embora, voltando para amante. Então, essa esposa, ela vai sofrer mais. O sofrimento dela vai ser muito maior
Se fosse ao contrário, então com essa esposa ele vai trabalhar dessa forma. Ele vai fazer o marido procurá-la, para cada vez que ele for embora, que ele deixar ela ali, ela vai sofrer. Já com a outra esposa, ele já trabalha diferente. Ali ele percebe que aquela esposa, ela vai sofrer muito mais se o homem não a procurar, se o homem tomar nojo dela, se o homem se afastar dela totalmente. Então ele sabe que aquela esposa, o sofrimento dela vai ser muito maior do que se ele a procurasse. Então ele trabalha com a esposa conforme a fraqueza dela, aquilo que vai fazer a esposa sofrer. Então é dessa forma que o mal, que o diabo vai fazer aquele homem agir com aquela esposa. Então a resposta está aí, esposa. O demônio, o diabo, que fica 24 horas nos vigiando, ele fica nos estudando para saber onde será mais o sofrimento. Se é o homem procurando a esposa ou se é ele se afastando da esposa, tá? Porque o espírito é o mesmo. Os trabalhos são o mesmo, mas o diabo trabalha com estratégias, tá? O diabo trabalha com estratégia, ele é estrategista, ele estuda, ele observa, ele fica vigiando aquele casal, aquela mulher, aquele homem. Então, o que ele descobrir ali, onde é a fraqueza dela, é onde ele vai agir, tá? Por isso que tem homens que agem de uma forma e tem outros que agem de uma outra forma, porque o diabo trabalha com estratégias. Ali, o que vai fazer mais a esposa sofrer é daquela forma que ele vai trabalhar, tá? Essa é a resposta, espero que tenha respondido a sua pergunta, e quero que você saiba que seja lá qual for o trabalho que foi feito para destruir seu casamento, não importa, porque Deus, ele desfaz qualquer maldição, porque foi para isso que o Senhor Jesus se manifestou. Foi para isso que Deus morreu na cruz. Ele nos deu poder e autoridade para desfazer todas as obras do diabo. Fiquem com Deus, e você pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida, que eu vou estar respondendo nas mensagens, tá bom, esposas? Fiquem com Jesus.